pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai trazer aqui no vídeo um assunto bem comentado, bem pesquisado por pais, por professores e outros profissionais, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de convidá-lo a curtir este vídeo, comentar, seguir o nosso canal e indicar também para as pessoas que vocês acreditam que se interessam por esse assunto, né? Assuntos diversos relacionados à educação. Então, se você quer conhecer mais sobre o TDAH, eu vou trazer aqui 5 passos importantes sobre esse assunto. Fique comigo até o final do vídeo. Bom, apesar de ser um assunto muito comentado, muito pesquisado, muitas pessoas ainda desconhecem o que é esse transtorno, né? E essa falta de conhecimento acaba produzindo certos preconceitos, né? As pessoas acabam rotulando quando conhecem alguma criança, adolescente ou algum adulto que apresente sintomas de TDAH. Então, o primeiro passo é saber, né, conhecer sobre esses sintomas, sobre esses comportamentos, para que possamos ter mais empatia por essas pessoas. E para acontecer isso, precisa ser feito um diagnóstico, né? Então, o primeiro passo é o diagnóstico clínico, que então a criança, o adolescente vai até um médico, normalmente um neuropediatra. Então, esse médico vai fazer um processo de observação, né? Não tem nenhum exame que faça que saia algum resultado referente a esse transtorno, né? Então, é mesmo de observação. E alguns fatores vão estar relacionados, que são o fator genético e o fator biológico. Então, normalmente é comum, durante esse diagnóstico clínico, o médico conversa com a criança, conversa com alguns familiares próximos, principalmente pai e mãe, né? E aí acaba que o médico, conhecendo um pouco mais sobre essa família, acaba descobrindo que o pai, a mãe ou um irmão também possuem sintomas, né, do TDAH. Então isso é muito comum. Dentro desse diagnóstico, nós vamos ter subtipos do transtorno. Então, algumas pessoas apresentam o transtorno de atenção, o transtorno de hiperatividade e outras que unem, né, a uma combinação de 2 transtornos, que seria então o TDAH, como transtorno de déficit, atenção e hiperatividade. No passo 2, nós vamos ter um processo chamado de maturidade. Então, as pessoas, os sujeitos que apresentam TDAH, tem essa característica muito marcante, que é uma imaturidade cognitiva, emocional ou comportamental, né? É comum nós percebemos que esses sujeitos que apresentam TDAH são mais imaturos, né? Então eles apresentam dificuldades para lidar com problemas, para solucionar problemas. São crianças que choram com muita facilidade por motivos que às vezes nós não entendemos, né? São crianças que não sabem lidar muito bem com as frustrações, com o não, né? Então, não só essas características, né? Tem que ser observado vários fatores, né? Estão intrínsecos a esse sintoma. Mas um deles é o processo de maturidade. Seguindo aí sobre a imaturidade, nós vamos encontrar o passo 3, que é o processo de socialização. Então, o segundo ambiente que ela mais frequenta depois da casa dela é a escola. Então, como que é esse processo de socialização escolar da criança? Ela tem dificuldade de lidar com os diálogos das crianças na mesma idade, com as brincadeiras que as outras crianças se propõem a realizar. Então, normalmente essas crianças vão ter mais facilidade de relacionamento com crianças de faixa etária menor do que a dela. Então, se temos lá uma criança de 8 anos com transtorno de TDAH, normalmente ela vai se dar melhor com crianças de
7, né, de 6, 7 anos, porque ela apresenta essa questão da imaturidade, né? Então, por isso que o processo de socialização é um pouco mais complicado. No passo 4, nós temos o que chamamos de comorbidades. O que seriam essas comorbidades? Normalmente, o TDAH vai trazer junto ali desses sintomas outros transtornos, como a dislexia ou mesmo o autismo. Então, é muito comum que isso aconteça, mas também há outros casos em que não é possível analisar outros sintomas de outros transtornos, né? Então, vai de caso para caso, então por isso que é importante estar sempre observando esse sujeito. E por fim, no último passo, passo 5, nós temos a questão do tratamento. Então, como é feito esse tratamento? Como podemos auxiliar essa criança, esse adolescente? Então, a gente entra num aspecto da equipe multidisciplinar. O que seria essa equipe multidisciplinar? Então, uma equipe multidisciplinar é uma equipe composta por vários profissionais, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, a própria equipe médica, né, o acompanhamento médico. Todos esses profissionais, agindo ali na especificidade da sua profissão, eles vão ser muito importantes no tratamento do TDAH. Então, como seria então o auxílio, né, a ajuda de um psicopedagogo no TDAH? O psicopedagogo, dentre outras, né, vou citar algumas, auxiliaria muito essa criança, esse adolescente a lidar com as suas frustrações, a ter um controle emocional melhor. Ele vai ajudar a criança a desenvolver estratégias de aprendizagem, né, considerando as dificuldades que essa criança apresenta decorrentes do transtorno. Então, o psicopedagogo e os outros profissionais, cada um atuando ali na sua área, vai trazer um benefício muito grande para essa criança, esse adolescente. E além disso, tanto o psicopedagogo ou o psicólogo, por exemplo, ele vai ajudar muito a família também, né? A família precisa de uma orientação, né? De conhecimentos dos transtornos, de ajuda para lidar com essa criança em casa também, né? Então, o lugar que a criança mais passa tempo é no seio familiar. Então, essa família precisa ter conhecimento, precisa desenvolver estratégias, ser bem orientada para também lidar com os comportamentos dessa criança em casa, né? Com as explosões emocionais, vão acontecer casos, né, da criança não conseguir ter um controle emocional, então a família tem muita responsabilidade em auxiliar nesses momentos e por isso que é importante essa orientação familiar. E aí a gente também entra num aspecto que é a questão da medicação. Está sendo muito recorrente, né, o uso do metilfenidato, que é a Ritalina, mais conhecido como a Ritalina. E esse remédio muitas vezes vai auxiliar a criança, o sujeito, a ter mais foco, a ter mais disciplina, a se concentrar mais, né? Principalmente no ambiente escolar, em que ela precisa de uma concentração maior, de um foco para realizar as atividades. Essa medicação pode auxiliar, mas é preciso ficar claro que nem todos os que apresentam esse transtorno necessitam da medicação. São casos e casos, como eu já comentei aqui com vocês. Então é importante essa equipe multidisciplinar, porque ela vai avaliar vários outros aspectos que às vezes o médico não consegue ter acesso ali em algumas consultas, né, em alguns momentos, para poder perceber se essa medicação mais ajuda ou pode atrapalhar. Tem alguns casos que a criança faz o uso da medicação, né? Mas ela se torna uma criança apática, uma criança que não tem muito interesse, que fica mais na dela e isso pode ser prejudicial também, né? Então, por isso que é muito importante
a criança ser muito bem acompanhada, a família, para que as medidas a serem tomadas sejam as melhores e por mais que se receite a Ritalina ou outro tipo de estratégia seja tomada, é preciso ter uma atenção durante esse uso dessa medicação ou através dessa ação da família com a criança, de estratégias, de tentativas de estratégias. É importante perceber se isso está funcionando, né, durante o processo, porque se não estamos vendo resultados positivos ou outras consequências estão acontecendo, então é importante rever essa recomendação e ir tentando, né? Eu acredito assim, quando algum diagnóstico é dado, nós vamos fazendo várias tentativas, né? Porque como cada criança, cada caso é um caso, nós aprendemos junto, né? Então nós vamos possibilitando várias alternativas, várias estratégias, até o ponto de encontrarmos o que vai ser ideal ali para aquela criança, para aquele sujeito. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou pedir que vocês deixem aqui nos comentários se vocês gostaram, se ficou alguma dúvida, para que eu possa responder. E também, às vezes, sugestões para próximos vídeos de outros temas. Estou aberta para receber as ideias de vocês, tá bom? Um abraço e até mais.